então a uma morte. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora, olha o que diz a sequência aí. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós, pelo batismo, morremos para uma velha vida e ressuscitamos para viver por Cristo. Cristo vivendo em nós. Logo, a vida cristã é uma proposta de vitória. Olha aí. O verso 12 diz: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Pecado aqui é a natureza pecaminosa. Antes de Cristo, a natureza pecaminosa mandava em nossa vida. Ela ditava o que tinha que acontecer. Ninguém tinha como resistir a isso. Anjos caídos comandavam a vida. Efésios 2. Mas não reine agora, depois da graça. O reinado não é da natureza pecaminosa, o do pecado. O reinado é da graça. No reino do pecado mandava o pecado, no reino da graça manda a graça. Olha aqui, vou continuar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Isto quando sem Cristo a paixão dizia faça, a gente fazia. Haja, nós agíamos, como os demônios queriam. Agora olha o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes de Cristo, meus olhos eram do diabo, minha língua também, meus neurônios também, todo o meu sistema sexual, digestivo, todo o meu sistema endócrino era do demônio, agora é de Jesus. Minhas suprarrenais eram dele, agora é de Cristo Jesus. Então, antes de Cristo, eu oferecia o meu corpo para ser um instrumento de iniquidade. As pessoas regidas por demônios, elas levantam de manhã e o demônio diz: prepare-se para me servir. E elas se preparam. E elas estão prontas, sem nenhuma comunhão com Deus. Aqueles neurônios vão servir ao demônio. Os olhos também. Todas, papilas gustativas também. Elas vão pela vida para servir Satanás. Quem olha para ela peca, porque ela está a serviço dos demônios. Cristianismo é isso, amigo. Houve uma alteração na conduta, houve uma alteração no proceder. Agora quem manda é a graça. Quem olhar para mim não vai pecar, porque eu estou regido por Deus e não por natureza carnal. Essa é a tragédia do cristianismo contemporâneo. Cristianismo meia boca. Esse cristianismo semi-paganizado, onde cristão e mundano não há diferença nenhuma. O apóstolo está dizendo que cristianismo é quando você decide que não vai mais oferecer o seu corpo, nem os seus órgãos para os demônios. E tome cuidado, porque assim tem que ser. Olha a sequência do verso 13. Diz assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Olha a riqueza da Bíblia. O que significa? Que agora eu ofereço tudo isso para Deus. Tudo que eu já citei. Todos os meus órgãos são do Senhor. Minhas células, meus genes, tudo. Meus leucócitos, meus linfócitos, minhas plaquetas, tudo é do Senhor. Tendões, nervos, esqueleto, tudo é dele. Ele comprou, lhe pertence. Então eu me ofereço como? Como ressurreto dentre os mortos. Como alguém que conscientemente sabe que era justo e foi injusto e foi declarado justo. Era cego e agora vê. Estava perdido e foi achado. Estava nas trevas e veio para a luz. Dá para perceber a importância da consciência de salvação. Sem certeza do perdão e da salvação, ninguém se oferece a Deus. Paulo diz: a pessoa só se oferece a Deus
como ressurreto dentre os mortos espirituais. Se não tem dúvida, se só tem doutrina, se só tem barulho de igreja, ele continua oferecendo seus órgãos aos demônios. E é uma tragédia, é uma luta, é uma incoerência, é um desassossego de alma. Porque aqui ele vem, louva a Deus, sai daqui e louva o demônio. Mas o crente não. Olha a sequência. Como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, você então oferece a Deus como instrumento de justiça, não de iniquidade. Eu acho esse Romanos 6 uma maravilha. Ele vai na sequência, deixa eu ler aqui o 14. Porque o pecado, entenda aqui, pecado não são atos, pecado aqui é natureza. A lei do pecado que ele vai falar no capítulo 7. O pendor para o mal. Ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. O que quer dizer? O que é uma pessoa que está debaixo da lei? Que está debaixo da penalidade da lei. Mas quando eu conhecia Jesus Cristo, eu estava debaixo da condenação, da penalidade da lei, eu saí, eu não sou mais condenado. E agora eu estou debaixo da graça, assistido pela graça. Eu estou capacitado pela graça. Portanto, a natureza carnal não reina sobre nós. Quem reina é a graça. Essa é a didática da doutrina da salvação. É a dinâmica da salvação. Isso daqui não é um delírio de Paulo. Isso aqui é um mandamento, inclusive. É uma declaração de vitória. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, justos de Deus. Logo, pecar é uma opção, não um determinismo. Quando o Senhor nos declarou justos, foi porque Ele acreditou o perdão em nossa vida. Mas o que é o perdão de Deus? Em princípio, é uma declaração. Mas não é, vem cá, Zico, você vai ler, tua voz é bonita, minha é taquara rachada. Esse texto lindo merece ser lido por uma voz, dom de Deus. Olha aqui. Lê esse texto para nós do maior. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Isso é Ellen White. Alguém diz, ela só tem uma visão, uma mensagem pastoral, ela não é teóloga. Isso aqui não é viagem de jet ski, isso aqui é viagem de submarino. Isso aqui é mergulho na doutrina da salvação de forma espetacular. O que ela está dizendo? O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual Ele nos livra da condenação. O que é um ato judicial? O ato judicial é o seguinte, tem que ver com o ambiente de fórum, onde o juiz diz assim, está livre, pode sair para a vida. O indivíduo recebeu um perdão legal, forense. Ele sai, mas muitas vezes no coração dele não se alterou nada. Ele volta a praticar os mesmos desatinos. Por isso ele está dizendo, o perdão de Deus não é apenas uma declaração de que nós estamos livres da culpa, é uma dotação de poder para nos livrar do pecado, do domínio do pecado, da escravatura do pecado, do reinado do pecado. É uma dotação de poder transbordante que transforma o coração. Ok? Que tipo de evangelho está a nos assistir? Um evangelho que foi capaz de nos livrar da culpa e nos livra do pecado.
Que tipo de evangelho está a nos assistir? O evangelho que nos livrou da condenação, que nos livra do domínio do pecado e que nos livrará da presença do pecado no glorioso dia da volta de Jesus. Romanos 13:11 diz: nossa redenção está próxima. Redenção aqui é a libertação dessa natureza carnal. Ei, esse é o milagre que os anjos querem entender e não compreendem, porque eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é lutar contra a paixão. Eles não sabem. Tem alguém que sabe. Jesus Cristo. Ele sabe o que é lutar contra as tentações, porque Ele calçou nossos sapatos. Ele assumiu a nossa natureza e condenou o pecado na carne. Ei, Jesus Cristo não condenou o pecado como um juiz sentado no trono. Ele podia fazer isso. Como um juiz sentado no trono do universo, ele poderia dizer: pecado, você está condenado. Fulmine Adão e Eva. Pronto. Mas ele não condenou o pecado como juiz sentado no trono. Ele se tornou carne e habitou entre nós. E condenou o pecado na carne, amigo, calçando nossos sapatos. Jesus Cristo sabe o que é mão calejada. Jesus Cristo sabe o que é salário apertado. O Senhor Jesus sabe o que é cliente chato. O Senhor Jesus sabe muito bem o que é cumprir prazo de entrega. Ele sabe o que é lutar com dificuldade. Quando ele saiu de Nazaré, ele disse: eu não tenho condições de alugar nada. Quando ele chama os primeiros discípulos, eles disseram: onde o Senhor mora? Estavam em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia. E ele disse: venham ver. Eu tenho tanta curiosidade. Para onde Jesus levou? Será que foi para o melhor hotel de Cafarnaum? Com certeza não. Devia ser um barraquinho que ele conseguiu ali. Alguém arrumou para ele, amigo. Devia ter uma esteira no chão ali, um potinho com água e nada mais. Condenou o pecado na carne. Então, esse sabe o que é sofrimento. Por isso ele está em competência para nos assistir. Por isso que ele é empático, porque ele se colocou no nosso lugar. Agora, eu queria que vocês acompanhassem a leitura de Filipenses 1:6. 1:6 de Filipenses. Olha que coisa linda. Paulo, esse Paulo. Você sabe que os teólogos falam de Paulo? Eles dizem assim: as epístolas de Paulo, principalmente Romanos, Efésios e Gálatas, Filipenses, com justiça deveriam ser chamados de evangelhos segundo Paulo aos Romanos, mais do que os 4 evangelhos. Que aqui o evangelho flui a cabeça daquele homem de forma extraordinária. Olha como ele fala da salvação futura na volta de Jesus. Ele diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Salvação é uma obra com começo, meio e fim. Veja só, salvação em princípio é uma obra que aconteceu fora de nós, por nós, sem a nossa participação. Isto é, a salvação como providência. Quando aceitamos Jesus, isso passa para dentro de nós. Agora é uma salvação dinâmica, é uma graça habilitadora, é uma graça transformadora. É isso que nós estamos vivendo hoje. Quando a Bíblia diz operai vossa salvação, ela não está falando na providência da salvação, ela está falando na dinâmica da salvação, onde eu opero no sentido de ceder minha vontade, para que o Espírito transforme meu caráter à semelhança do de Cristo.
Então ele disse: essa obra que começou em nós, fora de nós como providência e se iniciou em nós como dinâmica, ela vai terminar num abrir e fechar de olhos. Quer ver? Quando eu viro uma página da Bíblia, eu vou para Filipenses 3, e no verso 20 e 21 eu leio assim: a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo de glória. E isso é cristianismo. Cristianismo é uma proposta segura de norte definido. Sabemos para onde vamos. Nossa pátria está no céu. Quando você lê no livro de Hebreus, você vê ali que os patriarcas, eles moravam em tendas, porque aquilo era o evangelho pregado num estilo de vida. Quem mora em tenda, tenda não precisa criar alicerce. Fica umas estacas ali para levantar acampamento astrais. E o que a Bíblia diz deles? Diz assim: eles habitavam em tenda, porque esperavam uma cidade que tem fundamento. Crente não cria raiz nessa terra, amigo. Aqui é tudo passageiro. Se essa vida não tem assistido você com riqueza, não fica triste não. Vai levando essa vida aí, porque a sua riqueza está segurada. Eu ando entre os ricos. Rico, ele faria de tudo para alcançar a paz que um crente pobre tem e ele não tem. Tem até um pensamento que a gente trabalha muito aí nas palestras, nas empresas, que diz assim: luxo não é o que é caro, luxo é o que é raro. Luxo não é cobertura, luxo não é carrão, luxo é uma família organizada, porque isso vai ficando raro. Luxo é o coração bater aqui, o sangue na ponta dos dedos, porque isso vai ficando raro. Luxo é saúde, não é passear pelas ilhas gregas. Luxo não é o que é caro, luxo é o que é raro. Isso aqui não é pensamento para alegrar pobre, não, é verdade. Tem tanta gente que tem o que é caro, mas não tem o que é raro. Cabeça de jovem sempre olha e diz assim: mas eu não posso ter o que é caro? Não, claro que pode, rapaz. Se você puder unir o caro com o que é raro, melhor ainda, né? Então vá. Mas não crie raízes, porque a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo. Isso é salvação da presença do pecado. Quando você abre a Bíblia em 1 Coríntios 15, você vai ver o apóstolo dizendo ali: eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário, é imperioso, é inevitável que este corpo corruptível se transforme em incorruptibilidade, esse corpo mortal em imortalidade. O que determina a nossa mortalidade? A natureza pecaminosa. O que a Bíblia diz no abrir e fechar de olho? Ei, dá uma piscadinha assim. Piscou? Esse é o tempo que o céu vai precisar para deixar você lindo e maravilhoso. E eu também. No glorioso dia da volta de Jesus, esses óculos aqui vão voar não sei para onde. Quem não tem perna, ganha perna. Quem está doente é curado. Quem está velho, fica jovem, lindo e maravilhoso. Quem era desequilibrado, fica equilibrado. Quem não tinha todas as faculdades por alguma doença, imediatamente fica restaurado. Olha aqui. Quanto tempo o pecado precisou para perverter plenamente o homem, assim que Adão pecou? Quanto tempo?
E o pecado não é mais poderoso que a graça. Se o pecado teve capacidade de perverter plenamente, muito mais tem a graça de libertar plenamente. Num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Ei, essa figura da trombeta é repetida em 1 Tessalonicenses 4. Dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. Trombeta de Deus. De onde veio essa figura? Do Velho Testamento. Quando vinha um comando para que o exército de Israel, a nação israelita, caminhasse, a nuvem se movia e o sacerdote tocava a trombeta de prata. Aquilo ecoava no acampamento. Era hora de caminhar. O que a Bíblia diz? Ressoada a trombeta de Deus. Nós vamos ouvir um dia a trombeta de Deus. Ela vai soar, dizendo: chegou a hora de ir embora. Que glorioso dia vai ser. Essa trombeta é tão forte, mas ela é tão forte que o justo suporta, porque no abrir e fechar de olho ele tem corpo, tímpanos adequados. Quem não tem é hemorragia interna, estoura tudo, porque o som não é de qualquer, não é nem de anjo, é do próprio Deus. Ele tocará a trombeta e nós iremos embora daqui. Isso é salvação. Bem, olha essa combinação aqui que eu fiz para a gente meditar um pouco. Há uma combinação entre justificação e santificação. E justificação foi a salvação dos pecados passados, e santificação é a salvação dos pecados presentes. Glorificação, salvação de um mundo pecaminoso. Justificação, ele limpou os registros da vida. Santificação conserva limpo os registros da vida. Glorificação, não lembraremos mais do registro. Aleluia. Justificação foi o receber a paz de Deus. Santificação é o manter a paz de Deus. E glorificação será o eternizar da paz de Deus. Justificação libertou da culpa do pecado. Santificação liberta do poder do pecado. Glorificação libertará do quê? Da presença do pecado. Justificação foi o encontro pela fé com Cristo. Santificação é a caminhada pela fé com Cristo. Glorificação será a caminhada visível com Jesus. E nós dentro dessa. Nós bem na fita. Justificação foi nosso título ao céu. Santificação, nossa idoneidade para o céu. Glorificação, o privilégio de estar no céu. Justificação foi nossa entrega à graça. Santificação é o crescimento na graça. Glorificação, a maturidade na graça. Justificação, a natureza carnal foi superada. Santificação, a natureza carnal vencida. E a natureza carnal erradicada na glorificação. Justificação, um processo inicial. Santificação, um processo linear. Glorificação, um processo imensurável de glória, que nunca terminará o crescimento em direção ao caráter do nosso Deus. Justificação foi o ponto de partida. Santificação é o caminho a percorrer. Glorificação será a chegada gloriosa. Justificação foi a lavagem das vestes. Santificação é o andar com as vestes brancas. E glorificação será o participar das bodas com Abraão, Isaac e Jacó. Justificação foi sair do poço. Santificação impede cair no poço. E glorificação fará desaparecer o poço. Justificação, a justiça divina foi creditada. Santificação, a justiça divina comunicada. Glorificação, a justiça divina eternizada.
Justificação é o ladrão na cruz. Santificação é Enoque andando com Deus. Glorificação é todos nós assentados naquela festa do banquete. Justificação é Cristo na cruz. Santificação é Ele no trono do coração. Glorificação é no trono da glória. Santificação ocorreu quando éramos rebeldes. Santificação ocorre agora que somos salvos. Glorificação ocorrerá pela eternidade. Justificação, eu não te condeno. Santificação, vai e não peques mais. Glorificação, livres do pecado para sempre e sempre, por toda a eternidade. Justificação foi obra de um momento, santificação, obra da vida toda. Glorificação, obra da eternidade. Justificação, recebemos a Cristo pela fé. Santificação, vivemos com Ele pela fé. Glorificação, viveremos com Cristo face a face. Justificação foi receber a vida. Santificação é viver a vida. Glorificação, eternizar a vida. Justificação, o encontro com a salvação. Santificação, a dinâmica da salvação. Glorificação, plenitude da salvação em Cristo Jesus, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Ei, isso aqui é uma proposta também de Lar e Família, em cima da doutrina da graça. Pergunto a vocês, uma família conhecedora disso tudo, deve ou não deve ser uma família diferente? Deve ser diferente. Cessam as acusações, cessam as brigas. Nós nos amamos, respeitamos-nos uns aos outros. Eu respeito você porque você é mais do que minha esposa, minha amiga, meu filho, meu pai. Você é uma conquista de Jesus. Eu preciso zelar de vocês. Jesus me deu você para eu zelar. E deu eu para você também zelar. Nós somos aquisição do Senhor Deus. Ele nos comprou. Dentro da história adventista aparecem duas figuras, um se chamava Wagoner e outro se chamava Jones. Ellet Wagoner, Alanson Jones, que Deus usou para compreender a doutrina da salvação lá em 1888. Sabe o que o Wagoner dizia? Ele diz assim: quem compra quer levar. Quem compra quer levar. Imagina que você vai aí a um comércio e adquire algo valioso. Aí o proprietário diz: só que eu não tenho para te entregar agora. Mas rapaz, para quando você fica agoniado, porque quem compra quer levar. Mas eu já vou logo deixar pago, tá bom? Quando que você me entrega? Eu te entrego daqui a 3 dias. Você fica: tomara que chegue o meu motorzinho, tomara que chegue o que eu comprei, hein? Quem compra quer levar, e dependendo do valor e da preciosidade da mercadoria, quer levar o mais rápido possível. Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam, para que vejam a glória que eu tinha contigo, desde antes da fundação do mundo. Graças a Deus pelo cristianismo, não é? Por compreendermos o seu amor manifestado a nós. Amanhã eu devo falar sobre como ter uma vida cristã vitoriosa, galopante. Sabe, aquilo onde a apostasia é zero, não tem chance de apostasia. Amanhã à noite, salvos para a vitória. Deus seja louvado. Eu queria que vocês colocassem aí, se tivermos chance de colocar o hino 217. Vê se dá para colocar o hino 217. 217. Dá para tocar ao piano ou a gente canta? Sim. Vamos aqui mesmo. Presta atenção no coro.
Primeira estrofe, justificação. Segunda, santificação. Terceira, glorificação. Olha aí a didática. Santificação. Não tem dúvida, não existe dúvida aqui. O nosso luz, pois agora Cristo me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Glorificação. A igreja diz o quê? Amém. Vamos lá. Vocês querem fazer alguma pergunta em cima do que foi falado hoje e agora? Se a gente consegue responder? Sempre tem alguma perguntinha sobre esse assunto da salvação? Eu já vi perguntas de todo tipo. Será que eu posso ter certeza de que estou salvo? Há possibilidade de pecar? Quando a gente lê Daniel no capítulo 7, nós vemos ali a cena do juízo de Deus e a gente vê que livros foram abertos. Quais são esses livros que foram abertos e como eles fazem parte desse processo de justificação e glorificação? Livro da vida, livro memorial e tudo mais. O que a gente sabe pela revelação é que existe o livro das boas ações. Livros, quando se diga boas ações, são obras feitas pela graça de Deus. Não é qualquer obra meritória. E existe livros também das ações pecaminosas. E existe o livro da vida. No livro da vida só está o nome de quem aceitou a Cristo. Agora, o fato de uma pessoa ter aceitado a Cristo não significa que ela vai permanecer até o fim. Muitos apostatam. O livro do pecado recebe perdão quando nós encontramos a Cristo ou cometemos algum erro, nos arrependemos, ali é colocado perdão. Isso serve exatamente para balizar porque Deus é onisciente, mas anjo não é onisciente. Ninguém será onisciente, nunca, só Deus. Então esse registro é porque o objetivo do juízo é a justificação do caráter de Deus, é o clareamento do caráter de Deus. Nessa primeira fase do juízo, ele se justifica diante dos anjos e do universo. Por isso que o juízo acontece diante de uma plateia universal. Justos e verdadeiros são teus juízos. Podemos trazer fulano para cá. Por quê? Porque o caráter dele não colocará em perigo o universo novamente. Não podemos trazer fulano, porque ele não quis ajustar o seu caráter. E o universo de justos e verdadeiros. No milênio, Deus se justifica diante dos salvos. Por que que fulano veio e por que que fulano não veio? Você imagina o Isaías chegar no céu e encontrar Manassés, aquele fora da lei, que mandou serrar ele no meio. Falou, será que eu estou no céu? Será que eu não estou no inferno? Está aqui Manassés. Não. O Senhor vai dizer, ô Manassés, ô Isaías, o Manassés está aqui porque ele se arrependeu. Não é? Agora, por que que fulano não veio?
e todo mundo contava em ver aqui, ele não está. Porque tinha pecados ocultos dos quais nunca foi colocado perdão no livro do pecado. E depois do milênio ele se justifica diante do diabo e seus anjos. A revelação diz que vai passar com uma tela panorâmica e cada um vai ver sua vida, incluindo Lúcifer, ver a sua vida. Eu pergunto para vocês, você acha que o céu tem recursos para projetar no céu a vida das pessoas? Tem? Nós que somos desse tamaninho, a gente faz cada coisa fantástica, né? E projeção, imagina Deus. E quando eles reconhecem que Deus é justo e verdadeiro, eles se prostram e confessam. Isso vai ser dolorido demais. Nós da Nova Jerusalém olhar para fora e ver o diabo e os anjos e os demônios e os ímpios numa voz dizendo: justos e verdadeiros são teu juízo, Rei dos santos. A glória de Deus flui e eles são fulminados. É para isso que existe o registro nos livros, 3 livros, da vida, do pecado, das boas ações. Esse negócio de juízo é interessante, né? Porque nós estudamos, né? Tem pessoas que têm medo do juízo. Ai, meu Deus. Oi, meu pai, quando vai cheirar meu nome vai ser passado? Para que esse desespero? Jesus disse assim, João 5:24. Quem crê em mim? Não é esse. Quem crê em mim? Ele disse, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Significa, quem crê em mim, fica tranquilo, porque você não vai ser condenado no juízo, porque você já saiu da morte para a vida. Nós vivemos em época de juízo, vivemos ou não vivemos? Mas é para ficar desesperado, é uma grande oportunidade de dizer que lado você está. Ei, ninguém tem que ficar aí com medo porque nós estamos em pleno dia de juízo. Nós temos que ter paz de Deus em dia de juízo. Nenhuma condenação há. Ora, se eu aceitei Jesus, não existe nenhuma condenação, eu temo juízo? Como que é o teu nome? Então, olha aqui. Cíntia, você cometeu delitos e foi condenada. Está na prisão. O juiz diz, só tem uma chance dessa menina escapar, se alguém ficar no lugar dela. Como é que é o teu nome? O Everton disse, eu fico no lugar dela. O juiz aceita essa substituição. Aí eu vou lá na prisão e disse, olha, você vai passar pelo juízo, mas você já está livre, porque você foi substituída. Ela vai para juízo, vai ou não vai? Ela vai passar pelo juízo, mas não entra em juízo no sentido de condenação, porque ela já está livre, porque ela encontrou um substituto. Quem foi o nosso substituto? Quem é? Jesus Cristo. Adão e Eva transgrediram, nele a humanidade transgrediu. A justiça punitiva da lei apontava para o homem. Jesus entrou em cena e disse, eu assumo. A justiça punitiva caiu sobre ele. E o pai disse, eu aceito esse sacrifício como se fosse da humanidade. Basta que o ser humano se arrependa e diga, eu aceito que foi aceito. Então o que acontece? Jesus assumiu a justiça punitiva e conquistou o direito de nos dar justiça perdoadora. Como é que nós comparecemos diante do juízo? Com justiça perdoadora, sem medo da justiça punitiva, porque dela estamos livres. Deus seja louvado. Ei, eu pergunto para você, você acha que isso deve provocar saúde mental no ser humano? Deve, ó. Como que o crente pode andar com crista murcha com uma sensação dessa? Está livre das labaredas do inferno, livre da condenação eterna. O dia que Jesus aparecer, você não vai ficar com vergonha dele, você vai sorrir e esperar o seu abraço. Isso é cristianismo. Uma igreja com essa visão, não sobra espaço para briga, sobra? Não sobra espaço para briga, para castas, gente querendo aparecer. Não sobra espaço. Só Jesus é glorificado. Numa família assim, reina o espírito de perdão. Se alguém erra, nós cobrimos de amor e carinho.
Eu estava falando na classe hoje ali, que Laodiceia, como é nome da igreja do último período profético das igrejas? Laodiceia significa povo do juízo, quer dizer, Laodiceia viveria em época de juízo. Apocalipse 3 diz que Laodiceia está nua, despreparada para o juízo. Apocalipse 19 diz que ela está vestida e diz: alegremo-nos e regozijemo-nos, porque a noiva está vestida para receber o noivo. Daí, estou vestido com a justiça de Cristo, não temos juízo. Eu vibro com a oportunidade de dizer para o universo de que lado eu estou. Aí a doutrina da salvação no contexto da nossa mensagem. Alguma pergunta mais? Ali. Se eu não souber responder, eu deixo para o pastor Jonas. Na realidade, são duas perguntas. A primeira é: Deus castiga? E a segunda: Deus permite nosso sofrimento? Deus permite que o inimigo nos atinja? Primeira pergunta: Deus castiga? Castiga. Segura aí. Deus castiga? Ele já castigou Jesus. Está ouvindo isso? Sobre ele caiu a justiça punitiva. O castigo que era nosso foi para quem? Foi para Jesus. Então, Deus castigou Jesus para não castigar a nós. Ok? Quando um pai chama a atenção o pai não violenta. O pai dá algumas correçõezinhas. Você nunca espere de Deus qualquer maldade. Você pode esperar de Deus algumas correções simples, como faz um pai amoroso. Agora a sua pergunta, ela cai numa área mais difícil da teologia, possivelmente, chama-se teologia do sofrimento, ok? Como que é definida a teologia do sofrimento? Quem tentar explicar. Primeiro, a maior parte do nosso sofrimento é causada por nós mesmos. Você fica encontrando desculpa nos outros, mas quem é que causa a maior percentual do sofrimento? Nós mesmos. Comemos errado, transgredimos todas as leis físicas, estou falando do ponto de vista físico. Escolhemos errado, parceiros para a vida, escolhemos errado, péssimas amizades, escolhemos errado, certo? Compreendemos o amor de Cristo, mas não aceitamos, escolhemos não aceitar, e depois vamos culpar os outros. Eu vou colocar aí, mais de 80% do nosso sofrimento é causado por quem mesmo? Nós mesmos. Essa é uma análise da teologia do sofrimento que as pessoas não querem encarar, mas essa é a verdade. Depois, boa parte do nosso sofrimento causada pelo inimigo. Causada pelo inimigo. Porque o Senhor tem anjos que nos protegem do diabo. Ah, tem. Mas mesmo assim ele se atravessa e ele nos atinge. Quando ele nos atinge, algum propósito tem, como no caso de Jó. Mas o importante é que a gente tenha a postura dele. Ainda que ele me mate nele, eu confiarei. Ele achava que era Deus, mas não era Deus. Agora nós temos uma visão melhor da teologia de sofrimento que Jó tinha. Mas eu vou dizer para vocês, o Satanás causa sofrimentos, mas não na proporção que ele gostaria. Quantos de vocês acham que se dependesse da vontade do diabo, você já tinha morrido em alguma estrada? Levanta a mão aqui. Aí, ó. Só estrada, sem contar essas ruas horríveis aqui. Alguém já tinha assaltado você? Você não estaria aqui, você já estaria morto por uma doença violenta. É isso, e vivendo em pecado ainda. Agora, em terceiro lugar, também numa proporção pequena, o sofrimento é causado por terceiros. Gente perversa e maligna, gente do olhão. Não tem gente do olhão? Gente perversa, maligna.
que são usadas muitas vezes pelo inimigo para nos machucar. E a sua pergunta era: Deus permite quando tem um propósito. Ele permite. Como vai permitir que a igreja... Ei, olha aqui, ó. A igreja vai estar prontinha para a trasladação, desde a chuva serôdia. Quando começar a cair as pragas, a igreja não tem mais nada o que fazer aqui na terra, do ponto de vista de missão com humanos. Ela podia ser levada ao céu assim que começasse a cair as pragas, mas ela fica. Vai ser um período de um pouco de sofrimento, fome, frio, demora e cansaço. Por que que Deus permite? Porque Ele tem um propósito de mostrar para o universo que a lei de Deus podia ser obedecida mesmo em natureza carnal. Aí Ele diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que eu posso agradecer a Deus diante da teologia do sofrimento? Meu Deus, obrigado porque Tu me proteges. Você sabe que a médica falou para mim? Ela disse: não queira ver o aspecto dessas células malignas que atingiu você. Ela disse: elas têm aspectos demoníacos. Elas são horríveis. E a hair cell, elas são as células cabeludas. Elas são horríveis. Ela diz: nós nos assustamos com o aspecto delas. Meu Deus, não é? E o Senhor nos guarda e nos protege diante desses males todos. É por isso que, irmãos, não queira saber o que é sofrimento. Sofrimento vai quando Jesus levantar as mãos no santuário e dizer: está feito. Continue o justo na prática da justiça, isso é, intensifique-se. Continue o ímpio na prática da impiedade. O Espírito Santo se retira dos ímpios, os demônios tomam conta plenamente, e então diz assim, o livro desejar a todas as nações: o homem sofrerá o tipo de angústia que Jesus sofreu no Getsemane. Graças a Deus que nós estamos livres disso. Aquilo será sofrimento. Ok? Do qual nós já estamos livres, porque esse juízo caiu sobre Jesus. Deixa eu encerrar aqui com aquela figura linda da pombinha que Noé soltou. Noé soltou uma pombinha, não soltou? Aí veio a pombinha, o que ela trazia no bico? Uma folhinha de figueira. Ela trazia no bico uma folhinha de figueira. Ela veio até Noé dizendo: Noé, o juízo passou. O Espírito Santo vem até nós para dizer: o juízo passou. Caiu sobre Jesus. Você está livre. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ter uma mensagem musical. Conjunto Essência, para a glória de Deus, nós oramos e vamos embora para uma nova semana.
Obrigado, Essência. Eu amo essa música. Vamos ficar de pé diante do Senhor, louvá-lo pela salvação plena no começo dessa semana. Amanhã estaremos aqui às 20 horas para mais um enaltecimento ao nome do Senhor Jesus e ao poder da sua graça em nós. Pai Santo, louvado seja o teu nome em Cristo Jesus, por essa salvação plena, ampla, que se eternizará na tua presença. Vamos sair para esta semana, uma semana dessa grande cidade, cheia de desafios, mas na tua presença, assistidos pelos teus anjos, guiados pelo teu Espírito. Que o Senhor nos ajude a sermos bons maridos, esposas, filhos e pais. Lares onde os anjos habitem, tenho prazer em estar. Se eu estou aqui falando para alguém que vive alguma dificuldade em família, que neste momento seja sanado para a glória do teu nome. Assim, colocamos nossa vida em tuas mãos, para que seja uma semana onde vivamos para ti, na pessoa do nosso próximo. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Cumprimente a pessoa e diga: uma semana em Cristo Jesus.